Sob a lua, num velho trapiche abandonado da Bahia, as crianças dormem. Um casarão ficou abandonado e durante anos foi povoado exclusivamente por ratos e os ratos dominaram até que os capitães da areia lançaram suas vistas sobre o casarão. Seria bem melhor dormida que a pura areia da praia ou as pontes encharcadas. Pelo teto do casarão velho, viam o céu de estrelas. A lua iluminava umas 40 crianças ou mais que faziam parte do grupo dos capitães da areia. Eram amontoados de meninos de todas as idades e cores, partilhando o casarão juntos em companhia de alguns ratinhos que ali moravam também. É no casarão também que mora o chefe dos capitães da areia, Pedro Bala. Hoje tem 15 anos e há 10 vagabundeia nas ruas da Bahia. Nunca soube de sua mãe. Seu pai morrera de um tiro de bala e assim ficou sozinho nas ruas da Bahia, hoje sabendo de todos os seus becos, quitandas e botequim. É um líder esperto, traz nos olhos e na voz a autoridade e a simpatia de um líder. Pedro Bala tinha uma cicatriz no rosto, resultado de uma briga em que uma navalha o acertou. Quem o golpeou foi Raimundo, o caboclo ex-líder do grupo. Foi desta época, em que Pedro Bala se tornou líder, que a cidade começou a ouvir falar dos capitães da areia, ou melhor, das crianças abandonadas que viviam do furto, vestidos de farrapos, sujos, semi-someados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontos de cigarro. Eram, na verdade, os donos da cidade. Os que conheciam totalmente, os que totalmente a amavam. O carrossel já foi uma bela atração, com luzes coloridas a brilhar, mas hoje, descolorido e coberto de ferrugem, só é usado pelas crianças pobres, mas ainda rende uma boa cobra. Foi isso que o dono do carrossel disse para o Sem Pernas e Volta Seca, quando ofereceu que ele pagaria os meninos se ajudassem no carrossel. Ambos aceitaram com entusiasmo. Sem Pernas, que, aliás, tinha esse apelido por ser manco, já tentou entrar no parque de diversões. Mas o guarda o expulsou do recinto por ele estar vestido a farrapos velhos e sujos. E depois de ser chutado pelo guarda, o bilheteiro ainda não quis devolver o bilhete de entrada. Então, Sem Pernas meteu a mão na gaveta da bilheteria, pegou o troco e fugiu, muito rápido e muito ágil, enquanto em todo o parque se ouvia ladrão, ladrão. Houve muita confusão e gritaria, enquanto ele descia calmamente pelas ruas. As luzes do carrossel de Nhãozinho eram como um sonho distante para Sem Pernas. E, pela primeira vez, seus olhos sentiram-se úmidos de lágrimas que não eram causadas pela dor física e emocional, e nem pela raiva ou injustiça. É uma beleza, Disse Pedro Bala. Professor, braço direito de Pedro Bala, o contador de histórias heróicas e ladrão de alguns livros. O artista do grupo, e também o único que sabia ler, perguntou ao Sem Pernas. Já sabe mover a máquina? Ainda não. Amanhã eu aprendo e chamo todos vocês quando acabar. O gato, o Boa-Vida, o Pirulito e os demais bateram palmas ansiosos para andarem no lindo e chamativo carrossel. Mas não tem mais do que alguns poucos trocados no bolso. Vão vestidos de farrapos mesmo. Não sabem o que comerão no dia seguinte. Talvez alguns restos deixados por algum rico guloso. Ou terão que roubar algum chapéu. Ou quem sabe fazer truques como o gato. Ou até mesmo desenhar, como o professor faz. Mas por um instante, o carrossel os fazia esquecer das suas existências. O padre José Pedro se fizera amigo dos Capitães da Areia há bastante tempo já. A amizade veio por intermédio do preguiçoso Boa-Vida. Era comum ele ouvir reclamações e boatos tipo: Assim, o senhor não vai muito longe, padre. Tenha mais cuidado com as suas relações. Dizia uma velha ao ver o padre junto com um amontoado de crianças seguidos por ele. O senhor não tem vergonha de estar nesse meio, padre? Sacerdote de Deus. Um homem de responsabilidade no meio dessa gentalha. São crianças, senhora. Cristo disse, deixai vir as criancinhas. Ora, senhor padre, isso não são crianças. São ladrões. São capazes até de ser dos capitães da areia. E não se aproximem de mim. Não se aproximem de mim. José Pedro era um padre peculiar. O único que se doava em ajudar, enquanto a cidade inteira pouco se importava sobre as condições do grupo. Pregava o bem ao bando, não os julgava por seus furtos e tentava sempre os compreender. Sabia como eram cruéis nos reformatórios. Costumava frequentá-los para tentar iluminar algum rosto de alguma criancinha já exausta. A princípio, o diretor do reformatório o recebia com muita cortesia, mas quando o padre se declarou contra os castigos corporais,
contra deixar as crianças com fome dias seguidos, então as coisas mudaram. Teve até que escrever uma carta sobre o assunto para a redação de um jornal. E desde então, sua entrada foi proibida. E por saber disso, era melhor que os capitães ficassem sob a sua atenção do que nas desumanas prisões. Ou melhor, nos reformatórios. Muitos do Trapiche não o ouviam ou desacreditavam nas lições do padre José Pedro. Mas Pirulito? Pirulito ouvia sempre com muita atenção. Um dia ainda serei padre. Juro a Deus que agora só roubo para poder comer, ou quando as leis do grupo me forçam. Porque trair a lei do grupo também é pecado. É uma grande conquista esse menino, tinha fama de ser malvado. Certa vez, o professor estava desenhando nas ruas tranquilas e Pedro Bala disse: Um dia ainda boto um bocado de pintura numa sala da Rua Chile. Mano, nenhum desses bananas da escola faz uma cara como tu. Tu tem é jeito. O professor riu. Pedro Bala também. Quando o professor deu ao trabalho como concluído, o homem do retrato que o professor desenhou perguntou: Onde aprendeu o desenho, meu cara? Em lugar nenhum, senhor. Então, és uma verdadeira vocação. Tome aqui o meu cartão e me procure. Nisso, os dois foram embora, e quando o professor jogou o cartão fora, Pedro perguntou: Por que tu não guarda? Deixa de ser besta, Bala. Tu bem sabe que do meio da gente só pode ser ladrão. Quem é que vai querer saber da gente? Quem? Só ladrão. Só ladrão. Alastrim. A bexiga chegou na cidade, e a varíola desceu para a cidade dos pobres e botou o negro cheio de chargas em cima da cama. Então vinham os homens de saúde públicas, metiam os doentes num sacos, levaram para o lazeredo distante. As mulheres ficavam chorando porque sabiam que eles nunca mais voltariam. Almiro foi o primeiro a pegar. Foi para o lazerento, ou melhor, hospital, e nunca mais voltou. Depois, Boa Vida foi para o lazerento e voltou cheio de lembranças ruins e horríveis daquele lugar, se é que pode se chamar de hospital. A mãe dos irmãos Dora e Zé Fuinha morreu. E sua mãe morreu de quê? Perguntou a senhora que Dora procurou para ser contratada. De bexiga, senhora. De varíola? Ah, é que nós já temos uma nova empregada. E, assim, Dora, com seus pés já doloridos, cansada e faminta, ia dormir na rua, quando o professor e João Grande a trouxeram para o trapiche. Dora, menina valente, a mãezinha do grupo, começou a roubar e a entrar em brigas, assim como os capitães de areia. Passou uns 4 meses no grupo, quando ela e Pedro Bala foram pegos pela polícia. Desgraçados. Desgraçados. Ainda os mato. Falou Pedro Bala quando estava na pequena cela de tortura, todo machucado. Passou uns 8 dias comendo apenas caroços de feijão e bebendo algumas mínimas gotas do caldo do feijão. Quando saiu da cela, fraco, desnutrido e cheio de machucados das surras dos policiais, foi para o reformatório, onde trabalhou em um canavial. Mal tinha forças para segurar o facão, apenas o ódio o sustentava. Adora. Como será que ela está? Será que ela está ferida como estou? Passando fome como eu passo? Sente o ódio que eu sinto? Pensou Pedro Bala. Vou fugir deste inferno. E fugiu. Bala e alguns do grupo foram ajudar na fuga de Dora. Bastou um mês só de orfanato para matar a alegria e a saúde dela. Era cuidada por algumas freiras, mas sempre tinha febre. E ela fugiu, com a ajuda dos meninos. Dora, infelizmente, morreu. Estava com uma febre muito forte. Nem os cuidados de Dona Ninha, a dona que ajudava os capitães com remédio, foram capazes de evitar esse triste fim. Depois da morte da querida de todos, o grupo foi se desfazendo. O professor, com a ajuda de um pomposo que lhe deu o cartão, foi estudar artes. Fez uma bela carreira. Volta Seca se tornou o mais bravo e cruel cangaceiro. Fez parte do grupo Lampião. Gato foi embora. Foi fazer dinheiro enganando uns pomposos fazendeiros. Pirulito realizou seu sonho de ser padre. O padre José Pedro se mudou. Foi ajudar outras pessoas em outra cidade. João Grande também foi-se embora. Sem pernas, em um confronto com a polícia, preferiu cair do muro do que se entregar. Observação. Ele morreu. E assim, sem mais nem menos, o grupo se desfez como pó, deixando para trás toda sua história e convivência.